1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses 1, 3. Diz assim, lembrando-nos, eu leio a atualizada de Almeida. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aqui, irmãos, nós temos essa carta primeira aos Tessalonicenses. A igreja em Tessalônica era uma igreja operosa, era uma igreja pujante, era uma igreja que aguardava a volta de Cristo. Cristo tinha sido assunto aos céus, há pouco tempo, e elas, na esperança da eminência da volta de Cristo, ela tinha esse desejo de que isso acontecesse logo. Inclusive, alguns, e o próprio apóstolo Paulo vai chamar a atenção destes, pararam de trabalhar, alguns, outros só queriam ficar de casa em casa, e assim, o apóstolo vem e diz, não aconteça isso jamais, porque que Jesus Cristo vai retornar, isso é fato para nós, é fé para nós, cremos, ele prometeu, mas a nossa vida deve continuar, de forma normal, aguardando como se ele pudesse voltar hoje, mas estamos vivendo hoje plenamente aqui no mundo. E então ele entende, o apóstolo, de escrever essa primeira carta. E lá no final ele dá instruções, lá no capítulo 5 dessa primeira carta, mas aqui no início da carta, ele deixa claro as marcas que essa igreja em Tessalônica tinha. Era uma igreja que de fato tinha uma fé operante. Tanto é que o versículo 3 começa lembrando-nos, ou seja, o apóstolo tem em memória a fé que essa igreja tinha. Era uma fé que não era uma fé teórica, era uma fé prática, era uma fé atuante, era uma fé operosa. E nós sabemos que quando falamos de fé, nós temos dois sentidos bíblicos para a fé. Os irmãos sabem disso. Não é a primeira vez que nós ministramos sobre esse texto aqui. E nós sabemos que existe a fé como um todo, o que nós chamamos de a doutrina, não é? Toda a sistematização doutrinária, que inclusive o apóstolo Paulo fez 13 cartas do Novo Testamento, que nós temos 27, não é? Então ele fez 13 cartas e sistematizou doutrina. Nós temos então esse sentido de fé. É uma fé doutrinária, é uma fé que nós seguimos, que nós abraçamos. É o arcabouço doutrinário que nós temos em Cristo Jesus. Os princípios e os preceitos dados por Cristo Jesus. Tanto lá desde o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas também, mais precisamente, na Nova Aliança. Mas, irmãos, também nós temos outro sentido para a fé, que é a fé que nós temos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé nesse sentido. Fé quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós colocamos as nossas necessidades diante de Deus, nós estamos então usando esse instrumento segundo, esse sentido segundo da fé, que é o exercício da nossa confiança em Deus. Que vem de Deus, tá certo? Vem de Deus, provém de Deus, porque a fé, a Escritura também diz, que é dom de Deus, é dádiva de Deus, dada a nós para que nós possamos exercer naquele que tudo pode. Então, essa igreja ela tinha uma fé operosa, era uma fé dinâmica, era uma fé prática, era uma fé que estava atuando no meio da igreja, era uma fé que, na realidade, cada membro, cada participante da igreja de Tessalônica fazia uso. E que nós devemos abraçar, por extensão, essa fé operosa.
Essa fé que crê além daquilo que nós podemos ver. E é o grande desafio. Porque nós estamos acostumados a que as coisas aconteçam, né? Diante daquilo que nós percebemos com os nossos olhos limitados, finitos. E fé vai muito mais além disso. Fé não é um salto no escuro, não é. Mas fé, irmãos, ela precisa primeiro exercer a sua prática para que possa então receber. Ela não é uma fé segundo o São Tomé. Eu só vou crer se eu ver. Não. Eu creio e vejo. Ou eu vejo antes mesmo daquilo acontecer. Por antecipação já visualizo pelos olhos da fé aquilo que vai acontecer, não segundo o meu querer, mas segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. E dei ilustração já, e vale a pena recontá-la aqui. Não é num campo rural, uma igreja no campo rural, na zona rural, pastor, diante daquela congregação, repleta de crianças, repleta também de adultos que chegavam ali com seus cavalos, com carroças, com charretes. E então o pastor disse: olha, nós estamos precisando de chuva, porque sem chuva nós não vamos ter comida. Nós precisamos de chuva porque nós precisamos plantar. Então nós vamos pedir àquele que detém o poder de mandar chuva, porque até hoje o ser humano não pode provocar chuva, não pode fazer chover, mas Deus pode. Então aquela comunidade ficou preparada, e ele disse: no próximo domingo, à tarde, os cultos à tarde, não era uma noite, na zona rural, à tarde nós vamos reunir aqui, vamos clamar ao Senhor para que mande chuva. E no domingo seguinte, ali apareceu uma menina. Às vezes as crianças, às vezes não, muitas vezes, embora com as suas mentalidades de criança, porque são crianças, mas quantas lições preciosas elas nos dão a nós adultos. E chegou, disse que uma menina ali, naquele domingo à tarde, preparada, com capa de chuva, com bota de chuva e com guarda-chuva. E chegou ali, e era um sol ali muito forte. E alguém perguntou àquela menina, e disse: ô menina, e por que você veio dessa forma? Ela disse: não, porque o reverendo, o pastor, ele disse que nós íamos reunir hoje à tarde aqui, para clamarmos, para pedirmos chuva ao nosso Deus. Então eu já vim preparada, porque Deus vai mandar chuva. Então eu já vim com capa de chuva, com bota de chuva e com guarda-chuva, porque nós vamos orar e Deus vai operar. Essa é uma fé que opera e que lança aquilo que ela confia em Deus. Não é fácil, porque pode ser, irmãos, que alguém chegasse e disse: olha, deixa de tolice, nem choveu ainda. Não, mas fé é isso. Fé é a antecipação daquilo que eu estou crendo que acontecerá, e reitero, não segundo eu estou pedindo, mas muito melhor. Porque quando nós lançamos diante de Deus, Deus dá sempre o melhor, que pode ser que na nossa visão seja aquilo: oh, Senhor, mas eu pedi isso aqui. Não, mas nós vamos entender lá na frente de que foi o melhor. Fé que opera. Primeira marca da igreja em Tessalônica. Primeira marca que deve ser da primeira igreja batista de Aracaju. Uma fé que opera. Segundo, o texto diz que essa igreja tinha um amor, irmãos, que trabalhava, que labutava. Note no versículo 3 como tem aí, não é? Olha, lembrando-nos sem cessar diante de Deus, o Pai, da operosidade da fé que vocês têm e da dedicação do amor de vocês. Ou seja, um amor que dedica. E amor é dádiva, amor é entrega. Amor não é apenas sentimento. É sentimento, mas não é só sentimento. Porque ninguém vive só de sentimento. Ah, eu estou sentindo amar, eu estou sentindo não amar. Se nós formos por sentimento, nós vamos só amar aquelas pessoas que não pisam no nosso calo. Aquelas pessoas que só falam palavras agradáveis, e é uma bênção para nós. Recebemos gente que nunca, muitas vezes, trouxe uma palavra crítica, assintosa para nós, ou como é bom amar essas pessoas. Mas o sentido de amar aqui é um amor de Deus, que Ele não olha apenas para amar os mais fáceis de amar. Ele ama a todos.
É um amor que trabalha, é um amor que labuta, é um amor que se dedica. Tanto é que eu detesto, me permitam, a expressão investir em filhos. Você investir em filhos. Eu sei, eu entendo que é um investimento, você colocar numa boa escola, fazer com que ele tenha, quem sabe, a aprendizagem de um outro idioma, como o inglês, não é? E assim vai, ou espanhol, dando as condições, fazendo com que ele seja ali preparado para a vida, preparado para servir ao Senhor também, porque há muitos pais preparando filhos para a vida, dando as condições, e isso é importante, mas não está dando os princípios do Evangelho, que são sumamente importantes, preparando para serem servos de Cristo Jesus, gente que ama a Deus. Então, investimento, faça as contas aí, coloque na ponta do lápis quanto dá, e depois comece a dizer quando será que terei de volta. Já foi, meu querido. Quando tem gente assim que é filho, não é? Ou gente que a gente ama, a gente entrega, a gente dá, são dádivas feitas em amor, e que se vier o reconhecimento, o esforço, o empenho, porque nós queremos que nossos filhos se empenhem, tá certo, juventude? Se empenhe, adolescente, faça jus ao empenho do seu pai e de sua mãe. Eles não apenas estão no seu encalço, no seu pé, para que você tenha sucesso, mas é porque eles já passaram por aí, nós já passamos por aí, e queremos o melhor. Mas investimento não, dádiva, entrega. Eu estou olhando aqui uma série de mães aqui, várias, e a mamãe junto com o papai, tá certo? A gente não vai ficar com ciúme não, mas um coração de mãe, irmãos, é um oceano. Às vezes o sujeito não presta, é um mau caráter, é alguém que não tem mesmo vergonha na cara. Mas para a mãe, quem ele é? Para a mãe ele é sempre um menino, como disse Gioia Júnior. É um menino. É um menino. Parece que não viu que o menino cresceu e é um rapagão hoje. Porque é dádiva, é entrega, é doação. Quantas noites perdidas com um filho doente? Quantas noites, quantos dias colocados em ação para cuidar? Então, isso é amor. Isso é amor. E em contrapartida, os filhos, eles precisam cuidar dos pais quando envelhecem. Isso diante da justiça, porque nós temos advogados aqui que podem reiterar e dizer, é da família o dever de cuidar. A justiça não quer saber. Não. É família, então você vai ter que cuidar. E começa pelos filhos. Cuidar da melhor forma possível. Pegar na mão. Ter paciência, que nós falamos quinta-feira. Né? A macrotomia. Ou seja, aquilo que vai além, a longanimidade. Porque tiveram paciência com vocês e não foi pouca, viu? Não foi pouca. Então, amor que se dedica, amor que trabalha, era uma marca da igreja em Tessalônica. Não é? A ideia, irmãos, a ideia de amor que trabalha, amor que labuta, amor que se dedica. Eu fiz menção aqui, reitero, na vez passada que preguei, falando sobre um amor que trabalha. É semelhante a você fazer o serviço, você fazer o trabalho e você colocar a língua para fora depois de tão cansado. Você fica exausto. Já ficou exausto alguma vez, depois de um trabalho, de alguma atividade? Não é? Aquele teste ergométrico. Agora, hoje eu termino, se eu for fazer, mas o que eu fiz no início do ano, não cheguei a terminar, não. A pressão foi lá para cima. E eu até aguentava mais algumas passadas ali naquela esteira ali. Mas teve que ser interrompido, porque a pressão foi para lá para 21. Então para tudo. Né? Embora a cardiologista, ela notou que a aferição começou já quando eu já estava em atividade. Então não foi no ponto zero lá, enfim. Mas eu sei que não consegui terminar o teste. E algumas vezes a gente chega à exaustão mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse amor que dedica é amor que faz com que você se dedique tanto que chegue à exaustão.
É um amor que trabalha, é um amor que labuta. Terceiro e último, irmãos, é uma fé que opera, um amor que trabalha, um amor que se dedica e uma esperança. Uma esperança firme e uma esperança pacientemente. Olha que coisa. Se esperar já é um grande desafio, imagine esperar pacientemente. Uma esperança aqui que nós temos em dois focos. Primeiro, esperar é muito mais do que sonho. Esperança, aliás, é muito mais do que sonho. Sonhar não é bom? É bom. É melhor uma pessoa que tenha sonhos, embora tenha gente que está sonhando muito, e eu espero que ele entenda que não vai concretizar todos os sonhos. Mas é bom sonhar, é bom ter metas, é bom ter aqueles objetivos grandes na vida, à espera de um príncipe, não é? Perfeito, não é? Esse não espere não, porque não tem, certo? Nem também do outro lado, não espere uma princesa perfeita, não tem. Mas assim, a esperança, ela de fato precisa ser pacientemente. É uma esperança que nós temos diante de situações que nós queremos sair logo dali, mas nós não perdemos o foco, o alvo. Nós temos a esperança de que haverá um escape, haverá um livramento. Alguém pode até dizer, mas como o discurso evangélico cristão é sempre assim? É sempre de uma saída. É uma saída até quando não acontece como nós pensamos, quando nós esperamos. E vou citar um exemplo. Alguém que está numa fase terminal, membro da igreja, querido nosso, nós oramos sim. Mas o fato de morrer não quer dizer que a morte venceu, nós sabemos muito bem disso. Ficamos tristes, paramos de orar porque não oramos por quem está morto, mas nós sabemos que existe uma esperança. E aí vem o segundo sentido de esperança. Não é esperança só quando eu espero para ver realizado aquilo que eu estou esperando, mas é uma esperança que vai além daquilo que eu vejo aqui. É uma esperança que está além desse plano aqui, vamos dizer. É uma esperança aqui, quando o apóstolo Paulo fala a Tessalônica, a igreja em Tessalônica, é uma esperança sobre a volta, ou pautada na volta de Cristo Jesus. É uma esperança que nós temos e que ninguém pode arrancar de nossos corações. Olha, nós precisamos como igreja estarmos atentos, porque antes, e os hinos do cantor cristão falam muito bem isso. Se você fizer uma triagem, fizer uma pesquisa no cantor cristão, tem muitos hinos de salvação, falando sobre céu, falando sobre vida futura. Aí vem o nosso inário, não estou criticando o inário para o culto cristão, mas aí coloca outros hinos, como viver aqui na terra. Mas nós precisamos, de um lado ou de outro, ter os pés aqui, vivendo plenamente na terra, com o olhar feito no céu. Não é assim que a Bíblia diz? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pensai nas coisas que são de cima, do alto. É olhando aqui, é com os pés aqui, mas a visão lá para cima. Tendo o olhar no trono. Tendo o olhar naquele que vai voltar, porque prometeu, para consumar, fechar as cortinas de toda a história da humanidade. E nos dá a vitória, porque Ele é vencedor. A vitória da igreja é a vitória de Cristo Jesus. Então, irmãos, uma esperança que se firma na paciência, uma esperança firme, uma esperança concreta, uma esperança que não se esvai, uma esperança que não é momentânea, que é passageira, efêmera, não, é uma esperança sólida, de que Jesus prometeu e Ele vai cumprir. Nós vamos ficar por aqui, irmãos. Mas essas três marcas precisam fazer parte da minha vida e da sua vida. Fé que opera, vamos dizer juntos? Fé que opera, amor que se dedica, juntos, amor que se dedica, isso, e esperança firme na paciência. Esperança firme na paciência, na volta de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã, aqui estamos, ó Deus bendito. Louvamos o Teu nome pela oportunidade, o privilégio acompanhado da alta responsabilidade de podermos fazer a exposição desse texto, Senhor.
que Ele alcance, que essa palavra alcance os nossos corações, encontre terreno fértil, para uma fé que é operante, um amor que se dedica, que trabalha, que opera, e uma esperança firme na paciência. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.